Durante anos, repetiram a mesma ladainha para todo mundo que pisa numa academia. Faça de 8 a 12 repetições. Como se isso fosse uma fórmula mágica que funciona igual para todos. Mas e se eu te disser que isso pode estar sabotando os seus resultados? Principalmente se você já passou dos 40? Não dá mais para seguir conselho genérico como se o corpo ainda estivesse nos 20. O que funcionava lá atrás, hoje pode não fazer nem cócegas. A recuperação já não é mais tão rápida, o risco de lesão aumenta e o volume de treino precisa ser repensado. E o pior, enquanto você treina duro, acreditando que o esforço vai trazer resultado, tem um detalhe escondido no tipo de estímulo que pode estar travando todo o seu progresso. E sabe o que mais incomoda? É ver o espelho não mudar, mesmo fazendo tudo certo. Pior ainda é ouvir: "Ah, isso é normal com a idade." Não, não é. O que é normal é treinarem errado. O problema não é a idade, é o protocolo que não respeita a sua realidade atual. Tem homem acima dos 40 que carrega peso pesado e não vê o músculo crescer. Tem outro que faz treino com repetições infinitas e continua com o braço fino. Ambos estão errando pelo mesmo motivo. Estão copiando modelos que não foram pensados para eles. E aí surge a dúvida clássica: treinar com mais peso e menos repetições? Ou com menos peso e repetições mais altas? Hoje você vai entender, com base em estudos e sem achismos, como o número de repetições influencia diretamente na hipertrofia, na força e na resistência muscular, especialmente para quem já passou dos 40 e quer resultado real, sem colocar articulações em risco ou perder tempo com estratégias ultrapassadas. E se você ainda acredita naquela velha história de que repetição alta define e repetição baixa dá volume, pode parar agora. Esse mito já foi desmentido faz tempo, mas muita gente ainda treina como se fosse verdade. A questão não é só o número de repetições. É como isso se conecta ao tipo de fibra que você tem, ao seu histórico de treino, ao seu objetivo atual e até mesmo à sua rotina de vida fora da academia. Tudo isso conta. E hoje você vai sair desse vídeo com clareza total sobre o que funciona de verdade. Antes de continuar, já aproveita e se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo como esse e ainda ajuda a espalhar informação de qualidade para mais gente. O que repetições altas fazem com seu corpo? Treinar com repetições altas não é treino leve. E quem pensa assim ainda não entendeu a intensidade que esse tipo de estímulo entrega, principalmente quando feito com consciência e técnica. Quando se entra na faixa entre 12 e 20 repetições por série, o corpo começa a operar em outro modo. O músculo não sofre apenas com a carga, mas com o tempo. E o tempo, nesse caso, é um dos fatores mais destrutivos e, ao mesmo tempo, construtivos que existem dentro de um treino. A cada segundo que o músculo continua sob tensão, ele acumula estresse metabólico, ácido lático, íons de hidrogênio, fosfato inorgânico. Tudo isso vai transformando o ambiente interno da célula em um caos bioquímico. E o que o corpo faz diante do caos? Ele adapta. E essa adaptação vem em forma de crescimento muscular, vascularização, aumento das reservas energéticas e melhora na resistência. Ou seja, você não está apenas ficando maior, está ficando mais preparado. Esse tipo de estímulo ativa com força a chamada hipertrofia sarcoplasmática, que nada mais é do que o aumento do volume da célula muscular por conta do acúmulo de líquidos, nutrientes e energia. O músculo ganha um aspecto mais cheio, mais volumoso, mais denso visualmente. Isso é extremamente vantajoso para homens acima dos 40, pois compensa a perda natural de tônus que acontece com a idade, mantendo uma aparência firme e ativa. Além disso, há um ganho real de eficiência muscular. O músculo começa a suportar mais tempo em ação, resistir melhor à fadiga.
e responder com mais velocidade ao recrutamento de fibras. Em outras palavras, ele vira uma máquina mais inteligente. Isso significa que não só você ganha resistência dentro da academia, mas também no seu cotidiano. Subir escadas, carregar peso, fazer atividades que antes cansavam. Tudo isso se torna mais fácil. Outro benefício poderoso das repetições altas é a segurança. Como os pesos são mais leves, o impacto nas articulações é menor, o risco de lesão despenca e a execução se torna mais técnica. Você tem mais margem para ajustar postura, mais controle sobre o movimento e menos medo de errar. E isso, para quem já passou dos 40, é ouro. Porque não adianta ter resultado e viver com dor. O que mantém o corpo em evolução constante é consistência. E consistência só existe quando não há lesão te afastando do treino. E ainda tem o pump, aquela sensação de que o músculo vai explodir no meio da série. Não é só vaidade, é química. Essa congestão envia sinais anabólicos poderosos para o corpo, ativa vias como a mTOR e o IGF-1 e cria o ambiente ideal para crescimento. Mesmo sem usar cargas pesadas, o corpo entende o recado e responde. Mas nem tudo nesse estilo de treino é vantagem. Existe um ponto crítico que pode comprometer os resultados de quem aposta só nas repetições altas. O limite invisível das repetições altas. Quem já tentou fazer 20 repetições em uma série pesada sabe. Chega uma hora que não é mais o músculo que está falhando. É o ar que some, o coração que dispara, a cabeça que pede para parar. E é aí que mora um dos grandes problemas desse estilo de treino. Quando o estímulo passa a ser mais cardiovascular do que muscular, você começa a trabalhar muito, mas estimular pouco. É comum ver praticantes mais velhos, principalmente acima dos 40, buscando segurança nas repetições altas. A ideia é nobre: evitar lesões, manter o controle, continuar evoluindo. Mas, sem perceber, eles caem numa armadilha. O peso fica tão leve que não gera tensão mecânica suficiente para provocar a hipertrofia de verdade. O músculo não é forçado a se adaptar estruturalmente, apenas metabolicamente, e isso limita o tipo de crescimento que se busca quando o objetivo é ganhar densidade e força. Esse estilo de treino também tem um ponto cego importante. Ele cansa o corpo inteiro antes de cansar o músculo-alvo. O batimento acelera, a respiração falha, o foco se perde. O que era para ser um estímulo localizado vira um esforço sistêmico. E isso pode fazer com que você termine a série sentindo tudo, menos o músculo que deveria estar sendo trabalhado. Outro problema que começa a surgir com o tempo é a estagnação. Sem o aumento gradual das cargas, o corpo se acostuma com o esforço. E como a base desse tipo de treino é volume, o único jeito de continuar desafiando o músculo seria aumentando ainda mais as repetições, o que rapidamente se torna insustentável. Treinos longos demais, recuperação mais difícil, falta de progresso visível. O resultado? Frustração e abandono. E tem mais. A hipertrofia gerada com repetições altas costuma ser mais volátil. Como depende mais de fatores como hidratação, glicogênio muscular e volume intracelular, o visual cheio some rápido quando há queda na dieta ou nos treinos. Diferente do ganho estrutural que vem com treinos pesados, o crescimento gerado por séries longas é mais dependente de constância rígida. Isso não quer dizer que repetições altas não funcionam. Elas funcionam sim, mas dentro de um contexto certo. Quando usadas como ferramenta complementar, elas são extremamente valiosas. O problema é quando viram regra, quando se tornam o único caminho. Porque nesse ponto, você começa a treinar muito, mas evoluir pouco. E ninguém quer isso. Agora, e quando se faz o movimento oposto? Poucas repetições, cargas altas, foco total na força bruta. A força oculta das repetições baixas.
Tem gente que olha para o treino com poucas repetições e já pensa em ego, em levantar peso só para impressionar. Mas a realidade é bem diferente. Quando feito com inteligência, o treino com cargas altas e séries curtas é uma das ferramentas mais poderosas para construir densidade muscular, força real e um corpo que envelhece com autoridade, e não com fragilidade. Repetições entre 4 e 8 forçam o músculo de um jeito que nenhuma outra faixa consegue. O nível de tensão mecânica é brutal. É como se o músculo recebesse um choque de realidade. Ou cresce, ou quebra. E é exatamente essa tensão intensa que ativa o crescimento estrutural das fibras, o tipo de hipertrofia que realmente deixa o músculo mais espesso, mais forte, mais sólido. Esse tipo de estímulo também ensina o sistema nervoso a recrutar fibras de forma mais eficiente. Não é só o músculo que trabalha, é o cérebro que aprende a comandar melhor cada contração. Isso se traduz em mais coordenação, mais explosão e mais controle sobre o próprio corpo. Para quem passou dos 40, isso não é luxo, é necessidade. Porque manter força neural significa evitar quedas, reagir rápido e preservar a autonomia. Outro ponto é que treinos com poucas repetições permitem uma progressão muito mais clara. É fácil saber se está evoluindo. Se o peso da semana passada está mais leve hoje, você está no caminho certo. Essa sensação de progresso constante alimenta a motivação e ajuda a manter o foco mesmo quando os resultados visuais demoram um pouco mais para aparecer. Além disso, a hipertrofia gerada aqui é mais estável. Como vem do aumento das proteínas contráteis, actina e miosina, ela não desaparece se você passar um fim de semana fora da dieta ou se dormir mal uma noite. É um ganho estrutural, e estrutural é o que sustenta o físico a longo prazo. Mas atenção, não é porque você está fazendo poucas repetições que está automaticamente treinando certo. Se a execução for ruim, se a técnica for descuidada ou se o corpo não estiver preparado para aquela carga, o risco de lesão sobe, e sobe feio. A margem de erro é mínima. Por isso, técnica refinada e aquecimento adequado não são opcionais, são obrigatórios. E tem outro fator que muitos esquecem quando escolhem treinar pesado. O músculo cresce, sim, mas se você não cuidar de um detalhe essencial, pode acabar limitando seus próprios ganhos sem perceber. O preço que se paga por treinar pesado. Treinar com cargas altas tem seus méritos, mas não dá para fingir que não existe um lado B nessa história. Porque toda vez que você coloca muito peso na barra, você não está testando só o músculo. Está colocando à prova tendões, ligamentos, articulações e até a sua própria coordenação. E quando um desses falha, não importa o quanto de massa muscular você ganhou, é o seu corpo que vai te parar. O primeiro grande risco das repetições baixas está na execução. Não existe margem para erro quando se está com 90%, 100% da carga máxima nas mãos. Qualquer descuido na postura, qualquer desequilíbrio na base ou distração na respiração pode gerar uma lesão séria. E o problema é que, diferente dos 20 anos, aos 40, uma lesão simples pode te tirar de cena por meses e te fazer regredir mais do que imagina. Além disso, esse tipo de treino exige um nível de preparo que muitos ignoram. Não é só aquecer com uma série leve e pronto. É aquecimento específico, mobilidade ativa, consciência corporal em cada fase do movimento. Porque o treino pesado não perdoa. Se você entra de qualquer jeito, ele cobra, e cobra caro. Outro ponto crítico é que repetições baixas reduzem drasticamente o tempo sob tensão. E o que isso significa? Que o músculo não tem tempo suficiente para acumular estresse metabólico, o tipo que ajuda a formar aquele pump insano, aumenta a vascularização e melhora o condicionamento local. Ou seja, você até fica forte, mas falta resistência, falta acabamento. O músculo cresce,
mas não ganha aquele aspecto cheio, vascularizado e com boa oxigenação. E como o foco é muito concentrado na força bruta, o volume total do treino tende a cair. Menos repetições, menos séries. E se você não compensa isso com uma estratégia bem pensada, corre o risco de estimular pouco. Aí entra a frustração. O peso aumenta, mas o corpo parece igual. Sem volume suficiente, o crescimento estagna, mesmo com mais força. Tem também a questão do desgaste. Treinar pesado com frequência exige um tempo de recuperação maior. E se esse tempo não é respeitado, os sinais aparecem rápido. Dores persistentes, sono ruim, queda de performance. O corpo começa a gritar, e se você não ouve, ele para sozinho. Treinar pesado não é errado, mas precisa ser feito com inteligência, estratégia e, acima de tudo, respeito aos seus limites. E talvez o mais importante, saber que nem todos os músculos respondem da mesma forma a esse tipo de estímulo. Alguns até crescem bem com peso alto, mas outros exigem outro caminho. O erro de tratar todos os músculos da mesma forma. Um dos maiores erros que se comete na musculação é achar que o corpo inteiro responde igual, que todo músculo vai crescer do mesmo jeito, com o mesmo tipo de treino, com o mesmo número de repetições. Mas o corpo humano não funciona assim. Cada músculo tem uma composição de fibras única, uma função específica, uma história própria. E se você ignora isso, está desperdiçando o potencial de crescimento todos os dias. Por exemplo, o sóleo, na panturrilha, é um músculo predominantemente composto por fibras lentas. Isso significa que ele está acostumado a trabalhar o dia inteiro, com baixíssima intensidade, mas por muito tempo. Ou seja, ele responde melhor a estímulos longos, mais repetições, mais tempo sob tensão. O mesmo vale para os músculos da lombar e abdômen profundo. Eles pedem volume, não carga máxima. Por outro lado, músculos como o quadríceps, o peitoral, o trapézio e o posterior de coxa são ricos em fibras rápidas. São explosivos por natureza. E são esses que mais se desenvolvem com cargas altas, repetições curtas e estímulos de força bruta. Se você insiste em treinar esses músculos com repetições muito altas e cargas leves, o resultado é aquele físico sem densidade, sem impacto visual, sem presença. E aí vem o detalhe mais interessante. Tem músculos que são híbridos. Os glúteos, por exemplo, são uma mistura equilibrada de fibras rápidas e lentas. Eles precisam tanto de força quanto de resistência. O mesmo vale para os deltoides. Se você só treina com um estilo, sempre do mesmo jeito, está negligenciando metade da capacidade de crescimento desses grupos. Essa diferença na resposta muscular explica por que tem gente que treina braço pesado e ele cresce rápido, mas faz o mesmo com panturrilha e não vê mudança nenhuma. Não é falta de treino, é falta do estímulo certo. É aplicar força onde deveria ter volume, ou volume onde o ideal seria potência. Quando você entende isso, começa a montar treinos mais inteligentes. Usa repetições baixas em agachamento, supino e levantamento terra, mas aumenta o volume em elevações laterais, panturrilha e abdômen. Isso é treino estratégico. Isso é respeitar a fisiologia do seu corpo e, principalmente, maximizar cada gota de esforço que você coloca no treino. Agora, e se em vez de escolher entre um estilo ou outro, fosse possível combinar os dois de forma estratégica para extrair o melhor dos dois mundos? O caminho mais inteligente é misturar. Quando se entende como o corpo realmente funciona, fica claro que não existe um lado certo entre repetições altas ou baixas. O que existe é o estímulo certo, no momento certo, para o objetivo certo. E é aí que entra o modelo mais eficiente de todos: combinar os dois, alternar estímulos, trabalhar o músculo com profundidade e inteligência, e não só com força ou volume. Esse modelo híbrido respeita tanto a fisiologia quanto a longevidade.
Ele permite treinar pesado quando é necessário e treinar com mais repetições quando é estratégico. Um exemplo prático: usar 4 a 8 repetições nos exercícios compostos, como agachamento, levantamento terra, supino e barra fixa, que exigem força máxima e ativam as fibras mais explosivas. Depois, na mesma sessão, usar 12 a 20 repetições nos exercícios isolados, como crucifixo, elevação lateral ou rosca concentrada, onde o foco é esgotar o músculo com segurança. Isso gera 2 tipos de estímulo ao mesmo tempo: tensão mecânica e estresse metabólico. A força vem da carga alta, da ativação neural, da pressão sobre as fibras contráteis. Já o volume vem do pump, do tempo sob tensão, da fadiga controlada. E o resultado disso é um físico que cresce com consistência, mas também com equilíbrio, denso, vascularizado, funcional. Essa abordagem também dá mais longevidade, porque reduz o desgaste nas articulações, alterna estímulos, evita platôs e mantém o corpo sempre desafiado. Para quem já passou dos 40, isso é ainda mais importante. Não dá para forçar o mesmo tipo de treino o ano inteiro. É preciso ciclos, variações, equilíbrio entre estímulo e recuperação. E tem outro ponto: treinar assim mantém o treino interessante. O corpo responde melhor, a mente fica mais engajada e a evolução deixa de ser só estética. Passa a ser funcional. Você não treina só para parecer bem. Treina para viver melhor, com mais energia, mais disposição e mais confiança em cada movimento que faz. No fim das contas, não é sobre escolher entre um caminho ou outro. É sobre entender que o melhor físico não vem de extremos. Vem de quem sabe adaptar, de quem entende o próprio corpo e de quem treina com estratégia, não só com vontade. No fundo, a maioria dos homens acima dos 40 não precisa de mais treino. Precisa de um treino melhor, mais inteligente, mais adaptado, mais estratégico, porque treinar pesado ou fazer séries longas não significa nada se o estímulo não conversa com o seu corpo, com a sua fase atual, com a sua realidade. O que realmente transforma o físico e a forma como se envelhece é entender o jogo por trás do esforço. É saber quando empurrar carga e quando prolongar tensão. É ajustar o estímulo conforme o músculo, conforme o objetivo e conforme a recuperação. Porque não se trata de ser radical, se trata de ser consistente. E consistência só existe quando o treino é sustentável. Ficar forte depois dos 40 não é mais sobre treinar como um garoto. É sobre treinar como um homem que sabe o que está fazendo, que entende que o corpo muda, sim, mas que ainda tem um potencial absurdo de evolução. Só precisa da chave certa. E hoje, você pegou essa chave. Agora eu quero saber de você. Qual foi o ponto que mais fez sentido para você? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos. É rapidinho e faz toda a diferença para a gente continuar trazendo conteúdo de valor para você. E se conhece alguém que ainda está preso na ideia de que só existe um jeito certo de treinar, compartilha esse conteúdo com ele. Às vezes, tudo o que a pessoa precisa é de um novo olhar,